nunca antes na história estivemos tão perto de mudar a existência da humanidade. Em poucos anos, fomos do analógico para o digital. Dominamos a tecnologia como jamais visto. A nanotecnologia, que melhora as funções do corpo humano, a biotecnologia, com o sequenciamento do genoma, e a criação de uma ferramenta capaz de mudar o nosso DNA. Já faz mais de 2 décadas que a inteligência artificial derrotou Kasparov, o maior campeão de xadrez da história. Hoje, ela está presente no robô Da Vinci, que faz cirurgias. E agora estão atrás de uma nova inteligência artificial, que é incrível e ao mesmo tempo assustadora, que seria capaz de sentir emoções, de ter consciência de si mesma. Eu não vou entrar no dilema dessa evolução, nos perigos e ao mesmo tempo no avanço que ela pode trazer para a humanidade. Mas eu vou chamar a atenção para uma das características do ser humano que nunca antes foi tão necessária. Esse ano de 2020 desafia exatamente nesse sentido, a humanidade dentro de cada um, na simples capacidade de cuidar. Eu sou médica em um hospital geral e a partir da minha experiência vou contar 2 histórias adaptadas que convidam a pensar sobre essa conexão entre o tempo e o cuidado. Era sexta-feira de manhã e, como todas as sextas-feiras, carregada com o peso dos dias da semana. Tínhamos tido um paciente que tinha simulado uma doença que causou graves consequências ao seu estado de saúde. Também, no dia anterior, tínhamos tido uma das conversas mais difíceis sobre fim de vida. Toda a equipe tinha sentido o peso daquela semana. Era antes da pandemia e podíamos circular pelo hospital com as nossas roupas usuais de trabalho, sem máscara. Um dos pacientes que estava de alta naquela manhã era o Sr. Paulo, 67 anos, hipertenso, diabético, com insuficiência cardíaca e uma doença arterial periférica grave que ocasionou a amputação da perna esquerda acima do joelho e a menos de 6 meses da perna direita, logo abaixo do joelho. O Sr. Paulo havia chegado na nossa equipe há 13 dias, muito grave, confuso, numa sexta-feira de tarde, sem reconhecer a própria filha, Bibiana. Ele estava com muita falta de ar, muita dificuldade para respirar. Tinha perdido a função dos rins, que já não eram lá essas coisas por conta do diabetes e da hipertensão. Ele estava com líquidos acumulados em todas as partes do corpo, inclusive nos pulmões, e em risco de entrar em insuficiência respiratória se algo não fosse feito muito rapidamente. A residente que estava responsável por ele prontamente identificou a gravidade do quadro. Acionou a equipe da nefrologia, que conseguiu que ele fosse à hemodiálise naquela mesma noite. Um processo não tão simples, nem direto. No dia seguinte, ele estava um pouco melhor, menos confuso, respirando mais tranquilamente, mas ainda assim muito grave. Na segunda-feira, na troca das equipes, o residente que ficou responsável por ele identificou uma alteração nas células brancas do sangue do Sr. Paulo. Havia um aumento muito expressivo num tipo específico de células. Ele iniciou uma investigação e acabou por descobrir uma leucemia. Valeria uma outra história a comunicação desse diagnóstico para o Sr. Paulo e para sua família. Mas isso fica para um outro momento. Ele evoluiu bem, recuperou parcialmente a função dos rins, a ponto de não precisar mais da hemodiálise. E ele estava de alta naquela manhã. Então chegamos para fazer a visita. Nos posicionamos ao redor do leito. Ele no centro, na cama, com os cotos das pernas amputadas visíveis. Do seu lado direito, a sua filha Bibiana. Do seu lado esquerdo, seu sobrinho Lucas. Ele estava muito feliz por poder ir para casa. Contente mesmo por ter conseguido controlar todas as complicações. Tirou suas dúvidas, fez as perguntas que achava que tinha que fazer e se sentiu tão à vontade que contou a seguinte piada. Chega o doutor para falar com o paciente. Tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual o senhor quer ouvir primeiro? E o paciente diz, primeiro a ruim, né, doutor? Depois a gente dá aquela maciada com a boa. É justo. Pois bem, a ruim é que o senhor vai ter que amputar as 2 pernas. As 2? E qual seria a boa, doutor? A boa é que tem um rapaz lá na portaria que já quer comprar os seus tênis. Até a enfermeira que estava no leito ao lado riu. Na verdade, todos rimos na enfermaria.
Ter essa capacidade de despertar alegria através do riso, depois de tanto sofrimento, gera um sentimento tão potente que faz a gente entender que a vida é muito mais do que as dificuldades, os impedimentos ou as limitações. Sem querer, o seu Paulo, naquele momento, cuidou mais da gente do que nós dele. Agora, a segunda história é num momento mais recente, quase no pico da pandemia. Eu estava de plantão 12 horas num domingo, e entre uma descida à emergência para avaliar um paciente e um procedimento para pegar a veia em outro, eu sou chamada pela residente que estava de plantão junto comigo para avaliarmos um caso juntas. Há que se registrar. É o primeiro ano dela como médica. E iniciou justo no mês da chegada da pandemia. Mas ela é daquelas que rapidamente pega o ritmo. Atenta, interessada, responsável. A enfermeira havia chamado para a gente avaliar um paciente que estava com muita dificuldade para respirar. Ele tinha internado há vários dias para tratar uma pneumonia. 71 anos e um câncer de mama que o acompanha há 7 anos. Agora com metástases nos pulmões, no fígado e nos ossos. Já fez todos os tratamentos possíveis. E os oncologistas disseram que ele não tem mais condições de fazer nenhuma outra quimioterapia. E nem ele quer mais fazer nenhum tratamento mais agressivo. Já na chegada ao quarto, quando entramos, onde ficam alojados 3 pacientes, encontramos a filha aos pés da cama, atenta. Nos aproximamos. Eu pela direita, a residente pela esquerda. Já não podemos mais fazer semicírculos ao redor do leito. E estamos assim, usando máscaras o tempo todo e escudos. Eu chego perto e chamo pelo nome. Ele, ofegante atrás da máscara de oxigênio, abre os olhos. Eu pergunto, como o senhor está? E ele responde, cansado. Eu pergunto, com falta de ar? E ele diz, um pouco melhor com oxigênio. Enquanto eu examino, pergunto para a filha, tem mais alguém da família que te ajuda a cuidar dele aqui? E ela responde, mais um irmão, uma irmã e a mãe. Termino de examiná-lo e digo que vou olhar os exames para voltar depois e decidirmos o que a gente vai fazer. Quando eu abro o raio-x, eu levo um susto. Parecem alterações da Covid. A residente também ficou preocupada. Ele não tinha critérios de síndrome gripal, mas ele teve febre e tem aquelas alterações. Nesse momento passa pela minha cabeça as implicações dos próximos passos. Ele vai ter que sair daquele quarto, ficar isolado, coletar a pesquisa do corona e, seguindo a regra, ficar sozinho. Chego a pensar alto com a residente. Eu não quero tirá-lo de perto dos filhos, eu não vou tirar. Não deve ser Covid. Acho que não é. Mas aí eu olho para o rosto da jovem médica e penso que, por mais compaixão que possamos ter por ele nesse momento, não podemos fingir que não tem essa possibilidade. E é o correto a fazer. Então voltamos ao quarto e conversamos com ele e com a filha. Explicamos que, por ele ter piorado rápido, pelas alterações do raio-x, por ele ter tido febre, é possível que ele esteja infectado com o vírus. E para isso precisamos trocá-lo de lugar e ele vai ter que ficar isolado. Eles entendem e no transporte eu penso comigo. Eu acho que ele não vai melhorar. E vai ter que ficar longe da família. E ainda, se confirmar o Covid, ele não vai nem poder ter velório. Eu peço para falar com os outros filhos. Não é tão fácil assim, em tempo de pandemia, chamar a família para falar. É preciso algumas autorizações. Eu, como médica do plantão, conheço praticamente nada dessa família. E estou olhando para uma janela de vida desse senhor. Mas eu consigo que eles venham, e eles vêm prontamente para o hospital. Então, converso com eles. Cai nesse momento nos nossos ombros, a residente sempre esteve comigo, cai nos nossos ombros uma certa pressa para atender a tantas outras demandas do plantão, o que tende a nos forçar a ser rápidas e passar logo as informações para eles. Ah, se tivéssemos tempo para poder ter essas conversas. Mas eu não me sinto confortável em fazer isso. Não seria correto e eu terminaria o plantão sabendo que não fiz direito. Assim, mesmo o tempo sendo curto, eu escolhi escutá-los com atenção, para tentar me conectar,
entender um pouco melhor quem é esse senhor de 71 anos e que relações ele tem com essa família, para só então poder dizer o que eu preciso dizer, tentar conduzi-los nesse entendimento do final da vida. Essa família precisa entender não só que o pai deles está indo, mas também todas as implicações que há em ter alguém da família com Covid, as recomendações, os cuidados. É muita coisa para processar. Como fazer isso sem dar tempo a eles? Quanto tempo? Acho que uma das coisas que ajuda a gente a mudar a forma como percebemos o tempo nesses momentos é o quanto realmente conseguimos nos conectar com a situação. Eu converso com a enfermeira da unidade Covid, ela também não o conhece, mas explico para ela a situação e ela da mesma forma se sensibiliza. Assim, seguindo a regra, conseguimos que cada um dos filhos pudesse ter o seu momento com o pai enquanto ele ainda tem consciência. Ajudei-os a vestir os jalecos, ensinei-os a lavarem as mãos e abri a porta do quarto para que cada um pudesse ter o seu momento, um por vez, à sua maneira. Sem tirar a legitimidade que o sofrimento que o câncer, esse para o qual os tratamentos já se esgotaram, traz, vem a oportunidade ou a possibilidade de repensarmos o que faz sentido na vida, de a chance de escolhermos as nossas melhores palavras, de pedir desculpas, de acertar os ponteiros, de desculpar, de dizer o quanto aquela vida segue, apesar do relógio parar de contar os segundos para ela. Meu plantão terminou às 20 horas daquela noite, ficando a terceira filha com ele no quarto. No final do dia seguinte, eu escrevi para a residente, vi que o nome dele não está mais na lista de internados do hospital. E ela respondeu, positivou e faleceu. Que bom que tivemos tempo para conversar. O tempo pode ser medido em janelas. Os 7 anos do câncer, os 71 anos de vida, as 12 horas do plantão, o primeiro ano da residência, os instantes do riso provocado, os minutos com cada filho. O cuidado que damos ou recebemos nessas janelas independe do tempo, e é o que prova a nossa humanidade. Se a tal inteligência artificial forte lá do início dessa fala será capaz desse tipo de cuidado, eu não sei. Mas usando as palavras da ativista americana Maya Angelou, eu posso dizer que as pessoas, elas não vão se lembrar do que você disse, elas não vão se lembrar do que você fez, mas elas vão se lembrar de como você as fez sentir. Obrigada.